Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Ana Paula e hoje vim conversar com vocês sobre pronomes e os recursos de coesão textual do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, quarta semana, professoras Ana Paula e Cira. O que são pronomes? Os pronomes representam a classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. De acordo com a função que exercem, eles são classificados em 7 tipos: pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Primeiro, Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. No exemplo acima, o pronome pessoal ela substitui o substantivo próprio Mariana. Note que com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome. Número 2. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Nesse exemplo, utilizamos 2 pronomes. O pronome demonstrativo, aquela, para indicar algo, no caso, a bicicleta. E o pronome possessivo, minha, que transmite a ideia de posse. Pronome pessoal. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos. Primeiro, pronomes pessoais do caso reto. Exercem a função de sujeito. Exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. 2. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Substituem os substantivos e completam os verbos. Exemplo, está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Agora, observem a tabela. Pessoa verbal, primeira pessoa do singular, pronome do caso reto, eu, pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo. Pessoa verbal, segunda pessoa do singular, pronomes do caso reto, tu, você. Pronomes do caso oblíquo, te, ti, contigo. Pessoa verbal, terceira pessoa do singular. Pronomes do caso reto, ela, ele. Pronomes do caso oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. Pessoa verbal, primeira pessoa do plural, pronome do caso reto, nós. Pronomes do caso oblíquo, nos, conosco. Pessoa verbal, segunda pessoa do plural, pronomes do caso reto, vós, vocês. Pronomes do caso oblíquo, vós, convosco. Pessoa verbal, terceira pessoa do plural, pronomes do caso reto,
eles, elas. Pronomes do caso oblíquo: os, as, lhes, se, si, consigo. Vale lembrar que os pronomes oblíquos o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas funcionam somente como objeto direto. Pronome possessivo. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplos: essa caneta é minha? O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural. Confira agora a tabela com as pessoas verbais do discurso e os respectivos pronomes possessivos. Pessoa verbal: primeira pessoa do singular, eu. Pronomes possessivos: meu, minha, singular, meus, minhas, plural. Pessoas verbais: segunda pessoa do singular, tu, você. Pronomes possessivos: teu, tua, singular, teus, tuas, plural. Pessoas verbais: terceira pessoa do singular, ele, ela. Pronomes possessivos: seu, sua, singular, seus, suas, plural. Pessoa verbal: primeira pessoa do plural, nós. Pronomes possessivos: nosso, nossa, singular, nossos, nossas, plural. Pessoas verbais: segunda pessoa do plural, vós, vocês. Pronomes possessivos: vosso, vossa, singular, vossos, vossas, plural. Pessoas verbais: terceira pessoa do plural, eles, elas. Pronomes possessivos: seu, sua, singular, seus, suas, plural. Pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, e as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto, aquilo. Observe o quadro
para entender os pronomes demonstrativos variáveis em gênero e número. Pronome demonstrativo feminino singular: esta, essa, aquela. Plural: estas, essas, aquelas. Pronome demonstrativo masculino singular: este, esse, aquele. Plural: estes, esses, aqueles. Exemplos: essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Atenção! Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, estas e isto. Exemplos: este computador é meu. Estas anotações foram feitas pela Carolina. Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso. Exemplos: esses lugares estão reservados. De quem é essa bolsa que você está segurando? Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Exemplos: de quem são aquelas coisas ali jogadas? Aquele prédio é o mais alto da cidade. Para resumir essa explicação, veja o quadro com os exemplos. Pessoa verbal: primeira pessoa. Pronomes utilizados: este, esta, estes, estas, isto. Localização do elemento: quando o elemento está com a pessoa que fala. Exemplo: isto não é meu. Pessoa verbal: segunda pessoa. Pronomes utilizados: esse, essa, esses, essas, isso. Localização do elemento: quando o elemento está com quem se fala. Exemplo: isso não se faz. Pessoa verbal: terceira pessoa. Pronomes utilizados: aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Localização do elemento: quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Exemplo: aquilo é muito bonito. Pronome de tratamento: os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados normalmente em situações formais, mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Exemplos: você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Confira na tabela os pronomes de tratamento mais utilizados. Pronome de tratamento você. Emprego, único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Pronomes de tratamento: senhor ou senhores e senhora ou senhoras. Emprego: tratamento formal e respeitoso,
usado para pessoas mais velhas. Pronome de tratamento, Vossa Excelência. Emprego, usados para pessoas com alta autoridade, como, por exemplo, Presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Pronome de tratamento, Vossa Magnificência. Emprego, usados para os reitores das universidades. Pronome de tratamento, Vossa Senhoria. Emprego, empregado nas correspondências e textos escritos. Pronome de tratamento, Vossa Majestade. Emprego, utilizado para reis e rainhas. Pronome de tratamento, Vossa Alteza. Emprego, utilizado para príncipes, princesas, duques. Pronome de tratamento, Vossa Santidade. Emprego, utilizado para o Papa. Pronome de tratamento, Vossa Eminência. Emprego, usado para cardeais. Pronome de tratamento, Vossa Reverendíssima. Emprego, utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Pronome indefinido, empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplos: nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida e, portanto, substitui o substantivo da frase. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, sem especificá-lo. Veja a tabela com os pronomes indefinidos variáveis e invariáveis. Classificação: variáveis, pronomes indefinidos: algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, certo, certa, certos, certas, vário, vária, vários, várias, tanto, tanta, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos, quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns, umas. Classificação: invariáveis, pronomes indefinidos: quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada. Pronome relativo. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Exemplos:
Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos, os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente, temas. São plantas cuja raiz é muito profunda, cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente, plantas. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô, onde faz referência ao substantivo local. Tive as férias que sonhava, que faz referência ao substantivo férias. Confira na tabela os pronomes relativos variáveis e invariáveis. Classificação: variáveis. Pronomes relativos: qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Classificação: invariáveis. Pronomes relativos: quem, que, onde. Pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis, empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplos: quanto custa a entrada para o cinema? Oração interrogativa direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema? Oração interrogativa indireta. Quem estava com a Maria na festa? Oração interrogativa direta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta. Confira agora a tabela dos pronomes interrogativos variáveis e invariáveis. Classificação: variáveis. Pronomes interrogativos: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. Classificação: invariáveis. Pronomes interrogativos: quem, que. Espero ter ajudado vocês. Agora, realizem as atividades de português do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, quarta semana, páginas 14, 15, 16 e 17. Um abraço e até mais!